Boa noite a todas e todas, saudações memeárquicas, né? Eu sou Rodrigo Goulart, professor de História, e nós transmitimos essa live pelo perfil Memearquia no Instagram. Então, quem conhece um pouco da história de Memearquia, é um perfil que brinca com algumas coisas, mas também temos momentos de seriedade. E nós inauguramos hoje um outro espaço dentro da página da Memearquia, que é os diálogos memeárquicos. A ideia é trazer um convidado para conversar com a gente sobre temas diversos, alguém que tem algo a dizer para contribuir para o debate nos nossos dias atualmente. E o tema, todo o diálogo memeárquico terá um tema, e o tema de hoje é Panorama da Política Brasileira e Capixaba. E o nosso entrevistado é o professor Roberto Carlos, professor de Geografia, mestrando em Administração do Setor Público e Privado. Nosso convidado, ele foi deputado estadual, foi vereador, uma figura presente na história política capixaba, na história institucional capixaba, e vamos chamá-lo para essa conversa com muita alegria. Então, deixa eu colocar aqui, entrar ao vivo. Espero que estejam me ouvindo bem aí. Coloquem aí se está tudo certo. Eu convidei o Roberto Carlos, professor. Ei, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Boa noite, melhor agora. Prazer falar com o senhor, professor. O prazer é todo meu. Me chama de Roberto. Professor é você agora. Mas somos agora colegas de classe. Tudo bem, Rodrigo? Deixa eu tentar ajustar aqui. Vai lá. Eu preciso. Sabe, acho que agora ficou melhor. Foi, né? O senhor me ouve bem? Agora sim. Perfeito. Faltou de eu colocar aqui na biografia do senhor que o senhor lecionou no PUPT, Projeto Universidade para Todos também. Que é um grande orgulho. Sim, e aquelas cursivas que o senhor levava para casa, que eu entregava para o senhor, me serviram muito. Não sei se o senhor lembra ainda. Lembro. Ainda de História e Geografia, nas Humanidades. Lembro, inclusive, a posição em que você sentava na sala, que você era um aluno participativo, né? E todo professor lembra do aluno quando ele é participativo, quando ele é focado na aula, né? E você era um aluno que tinha muito foco na aula, tinha interesse, e tanto é que você veio para a área das humanidades, né? E eu estou feliz em saber que hoje você leciona no IPES. Eu sou ex-eteviano, né? Fiz escola técnica e é um dos momentos de muito orgulho da minha vida foi ter feito escola técnica na década de 80. Sim, e sabe que o teu exemplo como professor me inspirou bastante. Agradeço. Mas eu não inspiro ninguém. Você foi pela sua trajetória, que você sempre foi um aluno bom, e bom no sentido de nota, né? Todos os alunos são bons, né? Mas você foi seguir uma trajetória intelectual muito interessante. E o IPES hoje, junto com a universidade, é um espaço muito importante para pensar o Espírito Santo, para pensar a sociedade brasileira, e a gente está carente de espaços públicos para esse tipo de debate, né? Porque se a gente for nessa toada aí que a gente está observando, de Estado mínimo, daqui a pouco nem os IFES nós vamos ter como um espaço de reflexão também, que é um espaço tecnológico, mas também é um espaço de reflexão da sociedade brasileira e sociedade capixaba. Com certeza, estamos na luta ali nessa instituição que nós abraçamos, com certeza. E, professor, vou entregar a nossa idade aqui. O senhor lecionou para mim no início da década de 2000. Eu fiz 2 anos lá na Universidade para Todos, 2000 e 2001. Então, eu entrego nossa idade. E a missão desse evento pessoal, digamos assim, é que eu gostaria que o senhor fizesse para a gente um panorama da política brasileira do ano de 2000 até hoje. São aí mais de 2 décadas, mas, em linhas gerais, o senhor que, além de ser um personagem atuante na política institucional capixaba e brasileira também, mas também o senhor é um intelectual das humanidades que tem uma leitura, tem uma lente específica para entender o mundo. Então, que leitura que o senhor faz aí como um protagonista da política institucional, sendo um intelectual dessa política institucional? Que leitura que o senhor faz da política brasileira de 2000 até hoje, 2021?
Bom, pegando o recorte do ano 2000, nós estamos já no final do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, né? Fernando Henrique Cardoso, que é sociólogo, professor da USP, que foi eleito na esteira do Plano Real, né, em 1998, que não, 94, né, que basicamente foi a segunda eleição pós-redemocratização. Então, o término, vamos dizer assim, ou da inflação, ou pelo menos a domesticação da inflação através do Plano Real, fez um ambiente em que nós não tínhamos reeleição à época, e o então presidente que substituiu o Collor de Mello, que sofreu impeachment, o Itamar, lançou o seu ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, candidato à presidência, que ganhou a eleição em primeiro turno em 94 e foi reeleito em primeiro turno em 98. Mas o modelo que hoje a gente está vendo novamente, que era um modelo onde o PSDB, que é um partido social-democrata na sua origem, mas que ele abraçou, podemos dizer assim, teses liberais, né, e por que não dizer neoliberais, e eles vieram num processo de privatização, estabilização da moeda, ajuste fiscal, e nós já nesse período nós estávamos diante de uma crise, foram sucessivas crises, crise sudeste asiático, crise das bolsas, que afetou a economia brasileira. Ela estava muito frágil, dólar real praticamente em paridade com o dólar, né? Ou seja, nós sofremos os baques aí das bolsas que aconteceram naquele período, e aí desemprego e as condições objetivas ficaram prontas para a oposição, e naquele momento histórico, em 2002, a oposição de referência na sociedade brasileira pela esquerda era o Partido dos Trabalhadores e seus partidos que agregavam na Frente Democrática Popular, Frente Brasil Popular, que ganhou a eleição em 2002. Então, o cenário de 2000 a 2002 foi o final o segundo tempo do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, que permitiu uma eleição onde o candidato do governista, José Serra, perder para Luiz Inácio Lula da Silva, que disputava a sua quarta eleição presidencial. De lá para cá, a gente viu um governo que pode-se ter até divergência, né? Mas um governo que fez fortíssimos investimentos no social e que estruturou programas muito importantes. E já que você é um professor dessa instituição que eu tenho um grande respeito, eu começo por essa política pública. No governo Luiz Inácio Lula da Silva, nós tivemos uma prioridade na educação profissional e tecnológica. E nós tivemos a oportunidade de ver a proliferação de IFES, né, no Brasil todo, da rede IFES no Brasil todo. Hoje, no Espírito Santo, se eu não me engano, são 20 ou 22 IFES. Eu entrei na escola técnica em 1982. Naquela época, nós tínhamos uma escola técnica, que era de Jericoacoara, e nós tínhamos duas agrotécnicas, se eu não me engano, Santa Teresa e, se eu não me engano, se a minha cabeça não falhar, Santa Teresa e uma em Alegre, em Riber, se eu não me engano. Colatina também, onde eu estou, em Colatina. Também, né? Então eram exatamente, é isso mesmo. Nós tínhamos uma escola técnica e 3 agrotécnicas federais. E hoje nós temos 20 ou 22, me corrija aí se eu estiver errado. E aí a gente tem o quê? Durante esse período, a expansão da rede IFES, a expansão das vagas públicas no ensino superior, com criação de universidades, com a introdução de cotas sociais e raciais na universidade. Nós tivemos muito recurso voltado para o setor imobiliário, em um programa importante como Minha Casa Minha Vida. Tivemos o Luz para Todos, tivemos o Pronaf, que botou dinheiro na veia, né, para a agricultura familiar. Ou seja, foi um período de expansão de políticas públicas e de redução de desigualdade, ao ponto de nós observarmos, não a partir daqui, mas a partir de fora, a Organização das Nações Unidas cravando a saída do Brasil do mapa da fome. Durante esse período, a gente não pode, evidentemente, até porque
quem tem uma lente progressista também não pode jogar, digamos assim, a sujeira para debaixo do tapete. Durante esse período também nós tivemos a reestruturação da Polícia Federal, investimentos importantes no equipamento, equipando essa polícia judiciária, e miseravelmente foi um período que ele acabou reproduzindo aquela estrutura política que existia e existe na política brasileira, que é a estrutura do financiamento de campanha a partir dos contratos públicos, a partir dos contratos do setor, seja eles de prefeitura, de governo de estado, de governo federal. E aí nós tivemos a primeira crise, que foi em 2005, que foi a crise do mensalão, e essa crise ela arranhou ali a estrutura desse governo, mas que as políticas sociais e a economia fizeram com que a população enxergasse que aquele projeto era o projeto a ter continuidade. E teve continuidade com a reeleição do presidente Lula no ano de 2006, e continuou. Um detalhe muito importante que eu gostaria até de chamar, porque às vezes você que é historiador, essa coisa do cotidiano é importante, né? Eu lembro que a minha conta do Banco do Brasil desde a época que eu era estudante da universidade, então é lá da agência UFES. E eu lembro que eu só mudei pelo financiamento imobiliário aí que eu fui para a Caixa. Exatamente. Nesses investimentos públicos que eu consegui financiar meu imóvel. Você traiu o Banco do Brasil. Eu não traí o Banco do Brasil. Eu fiz também o financiamento imobiliário pela Caixa, mas eu não encerrei minha conta no Banco do Brasil. Eu não tinha tanto dinheiro assim para ter 2 bancos, aí eu conto em 2 bancos, eu fui para a Caixa. Mas aí, Rodrigo, eu lembro na primeira eleição da Dilma, eu fui no Banco do Brasil, eu conversando com o gerente, e o gerente falou assim: Roberto, hoje eu tenho na minha agência, em termos de crédito imobiliário, o que a gente tinha em 2002, o que a gente tinha no Espírito Santo todo. Era em torno na casa de 60 milhões de reais. Na minha agência hoje eu tenho 60 milhões de reais para crédito imobiliário. Em 2002 era isso para o Espírito Santo todo no Banco do Brasil. Aquilo foi assim um choque de realidade. Então, nós não podemos, Rodrigo, assim, como eu falei, tapar o sol com a peneira. Durante esse período, e é o período que nós estamos analisando, foi um período de inclusão social, foi um período de políticas públicas, foi um período de reestruturação, podemos dizer assim, da política brasileira, colocando os direitos humanos na pauta principal do governo federal. Isso foi importante. Um outro fator que eu acho muito relevante, que a gente não pode esquecer, por as inúmeras conferências, eu tive a oportunidade de participar de 2, e aqui na cidade, em várias delas, as conferências municipais, estaduais e nacional, e essas conferências que aconteciam, elas viravam documento para interferir nas políticas públicas. Então foi um período que daqui a uns 50 anos ele vai ser lembrado de uma outra forma na política brasileira. Hoje nós estamos com um olhar contaminado, né, para você fazer uma avaliação desse período. O fato é que aí a gente entra numa questão que eu acho que a esquerda ela precisa, Rodrigo, muito de quadros na área econômica. Quadros mesmo, assim, os nossos quadros da área econômica, ele tem, claro, uma formação, essa formação, ela tem uma base marxista, não tem como não ser diferente, mas essa formação dos nossos quadros, às vezes não permite que a gente enxergue determinadas medidas que é importante hoje, não para você ficar com crivo de esquerda, direita e centro, ajuste fiscal ou responsabilidade fiscal, isso não são expressões neoliberais, né? Quando você, vamos trabalhar no nosso micro aqui, você assumiu uma prefeitura, se você não tiver as contas equilibradas, você não paga a sua folha de pagamento. Então, a esquerda, ela precisa ter esse olhar em relação ao equilíbrio fiscal, não vou nem fazer ao equilíbrio fiscal. O equilíbrio fiscal, ele não pode ser
custa do sofrimento da população. Não pode ser. Então, aí você introduz determinados elementos que podem ser discutidos. Por exemplo, a Argentina aqui do lado já discutiu, que é a taxação das grandes fortunas, e outros arranjos que a gente pode discutir numa reforma tributária, onde você tem que tributar mais o capital e menos a renda, ou seja, o Brasil, a pirâmide é invertida de cabeça para baixo, o pobre paga mais impostos, né? Então, a esquerda tem que se debruçar sobre isso, porque isso é relevante para a nossa população. E como eu falei aqui, dei um exemplo do cotidiano. Um dia desse eu peguei o Uber, e o rapaz que estava dirigindo o Uber, ele me identificou, a gente foi conversando um pouco de política, parece que eles são orientados a não ter lado político, até porque senão ele não ganha 5 estrelas. aí ele falou bem assim, Rodrigo, para mim: não, professor, eu gosto... sem partido. É isso aí, é verdade. Gostei dessa. Aí ele falou assim: não, professor, eu gosto do PT e tal, mas o PT não tem responsabilidade fiscal. Aí eu falei: pô, fui pra casa... É um economista que virou Uber. Exatamente, Exatamente, eu fui para cá, puta merda, o cara tá falando em responsabilidade fiscal. Mas é porque isso também não é uma coisa pequena e nem é uma coisa menor. Sim. Eu lembro que quando tinha a inflação desenfreada, logo quando eu saí da escola técnica, eu trabalhei na Carga Industrial, uma empresa aqui do Civit, aqui na Serra. E, Rodrigo, era impressionante, a gente tinha um tal do gatilho. Quando a inflação batia, acho que 20%, aí você tinha um gatilho e você reajustava o seu salário. Só que os seus salários, uma semana, ele ficava defasado. Né? Naquele período tinha aquela... Você não pegou, não? Aí eu vou revelar a minha idade. Naquele período a gente tinha as famosas máquinas remarcadoras, né? Que o cara ficava no supermercado. Exatamente. Hoje a gente não vê muito, não, mas ela de vez em quando aparece. Deve aparecer de madrugada, né? Um dia desse eu fui no supermercado aqui no Carone, o pente de ovo estava R$9, na outra semana estava 13. Então eles devem trabalhar à noite. Mas naquele período, Rodrigo, era uma coisa assim, absurda. Eles era junto com os consumidores no supermercado e os caras com a máquina remarcadora de preço. Então, assim, esse período que eu quero fechar, né, essa avaliação, depois a gente pode falar um pouquinho desse processo de impeachment e até da eleição do Bolsonaro, esse período ele foi marcado por uma expansão de crédito, uma expansão fantástica de políticas públicas. Sempre quando se discutia no Brasil a questão urbana, se falava muito do déficit habitacional, não que acabou o déficit habitacional, mas ninguém aqui em sã consciência vai dizer que não houve um investimento real em relação à Minha Casa Minha Vida, que conseguiu trazer pessoas de baixa renda para ter a sua casa própria. Sei que na discussão, e eu participo até de alguns fóruns, sei que na discussão de alguns fóruns de urbanistas, eles questionam o programa Minha Casa Minha Vida, né? E eu entendo e até... também. Exatamente, aceito até as críticas, mas quer queira ou quer não, houve sim uma expansão de oferta de vagas para baixa renda. Então esse período, ao longo da história do Brasil, ele é um período que só pode ser comparado ao período da Era Vargas, né? Agora, é óbvio, né, que um projeto político pela esquerda no Brasil, o país mais desigual do planeta, é óbvio que isso tinha que ser com muita habilidade. Só um político como Lula, com a habilidade que ele teve, e obviamente com os instrumentos que, infelizmente, a República deformada brasileira tinha, de compra de parlamentares, através de emenda parlamentar, através de, enfim, aquilo que a gente sabe que veio à tona. Isso no governo Dilma estoura novamente. Aí no governo Dilma já é uma crise econômica com uma crise política forjada. Hoje está claro para todo mundo duas coisas: que houve corrupção, sim, houve corrupção, porque tem dinheiro bloqueado na Suíça, tem devolução de recursos. Então, aqui nós estamos falando, eu sei, acompanhei o seu perfil e vi que são pessoas formadoras de opinião, pessoas com formação política e educacional. Então, assim, todo mundo aqui tem acesso à informação. Aconteceu sim, mas hoje qualquer pessoa independente
que não esteja vinculado a nenhuma corrente política vai dizer que também houve manipulação. Os dados do The Intercept, que hoje a defesa do Lula está tendo acesso, eles são cristalinos, né? O coordenador da força-tarefa era o juiz. O juiz que tinha que ser o isento, ele foi o coordenador da força-tarefa. E o objetivo político número 1 daquela força-tarefa, pelo menos ficou evidente depois, era retirar o PT do poder e eleger um candidato do mercado, né? Que pode ser que na cabeça dos lavajatistas fosse até o PSDB, só que esqueceu de combinar com o povo, né? E aí nasceu o Bebê de Rosemary. Não sei se você assistiu aquele clássico, aquele clássico da década de 80, o Bebê de Rosemary, e aí, assim, não combinaram com o povo, e aí tiraram o PT do poder e nasceu o Bebê de Rosemary. Por que o Bebê de Rosemary? Né? Porque o Bolsonaro, ele é um subproduto da Lava Jato. Né? Ele é um subproduto da Lava Jato. E a Rede Globo foi a principal sócia da Lava Jato. E hoje, assim, às vezes a gente tem que pagar os nossos pecados, né? Hoje a Rede Globo está pagando os pecados dela, né, com esse ataque frontal que ela faz ao Bolsonaro e o bolsonarismo faz à Rede Globo. Por que eu considero ele um subproduto da Lava Jato? Porque esse cara ele ficou 30 anos no Congresso Nacional. Um deputado do baixo clero. Só que tem um detalhe, e aí para os seus membros do canal e as pessoas que estão assistindo, uma indicação de livro, Os Engenheiros do Caos. Aí é o seguinte, os filhos deles, que têm conexão com a direita internacional, os caras chegaram, né, em Steve Bannon, isso, e aí falaram pro pai dele: pai, agora a banda é assim. Ele, não, provavelmente o Bolsonaro deve ter levado um ano para entender o que eles estavam falando, né? Mas aí os garotos fizeram ele enxergar que a coisa passava por ali. O Steve Bannon é um mago, né, dessa área aí das redes sociais, e, claro, com muita grana, muita grana. Eu li um livro recentemente do cientista social, cientista político, que eu gosto muito, mas que, para mim, ele falhou no livro, o Jair Nicolau, que ele fala do fenômeno Bolsonaro. Só que eu acho que ele relativizou a grana que foi gasta na campanha de Bolsonaro. Ele falou que foi uma campanha com 16 segundos e com pouco recurso. Que pouco recurso? Disparo do WhatsApp. Até hoje não se dimensionou os disparos do WhatsApp e também o impulsionamento que foi feito. Impulsionamento não foi feito pela campanha, foi impulsionamento feito fora da campanha. E eu dei um exemplo, conversando com um amigo meu que é da área de publicidade, eu dei um exemplo para ele. Nós temos mais de 5.500 municípios. Quem não viu, antes das eleições, um outdoor na sua cidade de Bolsonaro? Né? Aí era a Associação dos Médicos, a Associação dos Pecuaristas, não sei o quê. Isso espalhou no Brasil todo. Qual o valor disso? Então, foi uma campanha cara, foi uma campanha feita nas redes sociais. E aí juntou, no segundo turno, já que nós estamos falando em Bebê de Rosemary, juntou todas as entidades para execrar o PT. Aí juntou maçonaria, juntou as Forças Armadas, grande parte das polícias militares e civis do Brasil, juntou a classe médica. Eu nunca vi uma categoria tão fechada numa eleição como eu vi os médicos nas eleições de 2018. Então, a última parte, falando da classe médica, claro. No final de semana anterior à da eleição, eu e minha mulher tivemos problemas de saúde diversos e fomos dois para o pronto-socorro médico. Ela passou naquele final de semana por 3 médicos. Os 3 fizeram campanha para o Bolsonaro. Eu passei por isso. A sorte é que eu nasci em Paú, Rodrigo. Porque a médica me perguntou
ela me perguntou quem eu ia votar, e ela ia me dar uma injeção. Eu falei, pô, eu vou falar em quem eu vou votar antes dela me dar essa injeção? Ela falou assim, doutora, primeira injeção, depois eu falo. Então, assim, eles fecharam, assim, e outra coisa, o mercado fechou, né? O mercado fechou com o Bolsonaro, acreditou, né, na falácia de que ele tinha um posto Ipiranga, né? Enfim. E aí nós vivenciamos uma vitória que todo mundo achava que ia ser uma vitória cachapante, porque, pô, o que fizeram com o PT e com a esquerda foi um negócio de doido, né? Mesmo assim, a eleição no segundo turno foi uma vitória cachapante. E se for contar a abstenção que teve, votos brancos e nulo, o Bolsonaro, ele não teve a maioria dos votos. Então, assim, e hoje a gente que tem acesso à pesquisa, hoje ele está ali naquela faixa de 30% de bom e ótimo e de 37% de ruim e péssimo. Ou seja, se você for pegar a população brasileira, a maior parte da população brasileira rejeita o governo, né? O governo dele é rejeitado pela maior parte da população brasileira. Só que a lógica deles, e isso ficou patente lá nas eleições americanas, a lógica deles não é uma lógica de maioria, né? Infelizmente, esse momento que a gente está vivendo na política brasileira e na política internacional, acabou aquela coisa do estadista, do cara falar para todo mundo. Ele não fala para todo mundo, ele não fala para mim, não fala para você, ele fala para o nicho dele. E esse nicho dele, assim, aí é que é uma coisa que eu estou preocupado. Esse nicho dele, eles não conseguem conviver se não tiver um adversário que seja um adversário para ser execrado. Então, por exemplo, eu vejo uma grande possibilidade de você ter um candidato de esquerda ou de centro-esquerda no segundo turno com o Bolsonaro de novo. E esse candidato de esquerda ou centro-esquerda, se não for um candidato que consiga conversar e falar para o centro da população, para aquele cidadão que pensa de forma mais ponderada e razoável, ele perde de novo a eleição para Bolsonaro. Então nós temos um risco iminente. E esse risco qual é? É o risco de um cidadão que 28 anos de Congresso, hoje mais do que provado, nos esquemas de rachadinha, né, que o filho dele herdou, e o filho dele hoje foi salvo pelo STJ, a quinta turma do STJ, por 4-1, não permitiu, não considerou as provas, né, por ter considerado as provas obtidas de forma ilegal. Então nós vamos ter o quê? Um presidente em que uma parcela do seu eleitorado diz que é honesto, mas que trabalhou e botou a máquina para funcionar, porque botou a BIM, né, para discutir uma estratégia de defesa, botou a máquina do governo federal para funcionar, para evitar que o filho dele fosse investigado. Olha que quadra que nós chegamos. Né? Nós chegamos numa quadra que o cidadão, quando você conversa com o cidadão, não, o PT roubou. Aí considera o que foi feito na Lava Jato, em que pese as ilegalidades, e agora elas estão aparecendo, considera tudo normal. Agora, o presidente da República colocar a máquina federal para tentar reverter um processo que era líquido e certo, que o filho ia perder o mandato, se bobeasse, ia ser preso, né, para salvar o filho dele, né, com a máquina do governo federal. Então, assim, é uma quadra complicada, sem contar o retrocesso civilizatório que nós temos. O que é um retrocesso civilizatório? Só um exemplo. Não existe nada mais liberal do que os direitos humanos. As teses liberais de respeito à individualidade, de respeito ao livre pensar, isso não é uma coisa da esquerda, isso é uma coisa de uma conquista civilizatória, que tem a chancela do liberalismo. Aí nós temos hoje uma parcela da população incitada pelo presidente que diz que bandido bom é bandido morto. Aí eu costumo fazer o contraponto. Tem alguns amigos que são da área, são policiais e que são policiais sérios e corretos. Eu costumo dizer para eles, e alguns deles concordam, outros não. Eu falo assim, bandido bom é um bandido que você faça uma boa investigação, você condene, prenda e de preferência prenda num presídio que você possibilite a ressocialização. Né? É isso que é um bandido bom, porque uma sociedade que a gente quer democrática, que a gente quer uma sociedade inclusiva, ela não pode partir do pressuposto que bandido bom é bandido morto. Primeiro que a gente tem que dizer o seguinte, quem é bandido e quem é mocinho? Não é isso?
né? Porque se a gente for pelo estereótipo de 500 anos de colonização e mais de quase 400 anos de escravidão, o bandido, a gente sabe qual é a cor e a gente sabe qual é a cor do mocinho, né? Então, a assim, geografia dele também, né? Exato. Eu acabei me alongando muito, mas assim, só para chegar nessa quadra que nós chegamos, que não é uma quadra fácil, que as pessoas acham assim, mas que às vezes, de repente, a ditadura, tem gente que fala, a ditadura não seria ruim. Não seria ruim para quem não se importa com democracia, para quem não se importa com avanço civilizatório, para quem não se importa com perda de direito, e isso, numa democracia, você pode gritar, você pode votar. Numa ditadura, não. A ditadura, você contesta e a sua contestação ela é tratada na baioneta. Né? Aí você, historiador, me lembra Edson Luiz, se eu não me engano, aquele estudante secundarista que foi morto no calabouço lá no restaurante do Rio de Janeiro, de uma universidade do Rio de Janeiro, e que gerou aquelas manifestações históricas. Então, assim, ditadura nunca mais. Nós estamos num período complicado, nós estamos num período em que o presidente da República é amante da ditadura, é amante de torturadores, e nós que temos um compromisso com os direitos humanos, nós que temos um compromisso com uma sociedade democrática, jamais vamos permitir ou aceitar que um governo desses seja considerado um governo que vai trazer avanço. Não, esse governo é um atraso civilizatório. Sim. E, professor, essa questão para o senhor não foi à toa, porque, como eu disse, além de um intelectual, o senhor está, né, dentro da política institucional brasileira, foi deputado, foi vereador, e partindo do macro que nós estávamos para o médio espaço, né, a tua carreira institucional foi dentro do Espírito Santo, deputado estadual, na Assembleia, né, vereador. E como que o senhor analisa, e o senhor é nascido no Espírito Santo, né, capixaba, cresceu nesse estado, e eu não sou daqui, mas passei boa parte da minha vida no Espírito Santo, e a leitura no estudo de história do tempo presente do Espírito Santo. Mas a leitura que eu faço no estado é de que nós estamos numa região que tem uma queda para a direita, no mínimo bem interessante, né? E no momento 2014, 2016, 2018, nós vimos, isso estava aparente, né? Essa queda para a direita. E, nesse mesmo tempo, como é que o senhor analisa a política do nosso estado, o Espírito Santo? Nós temos algumas características do guarda-chuva Paulo Artung, o senhor esteve dentro da Assembleia também, ou seja, de dentro do sistema institucional, digamos assim, o senhor teve uma visão dessa política que eu tenho como um leitor e como um cidadão comum. Como é que o senhor analisa o Espírito Santo nesse mesmo tempo, nessa mesma trajetória? Nesse período, né? Bom, nesse período de 2000 para cá... 2000 até atualmente. Ok, aí é importante lembrar que o Espírito Santo ele viveu, sobretudo na década de 90, algumas crises. Crises que não são crises diferentes do que o Brasil vivenciou recentemente. Nós tivemos, por exemplo, o governo Vitor Buarque, que terminou com muitas dificuldades de acerto das contas, sobretudo com o servidor público, fornecedores, ou seja, 3 ou 4 folhas de pagamento em atraso. Aí nós tivemos a eleição eu não posso errar isso, aí nós tivemos a eleição do Zé Inácio, né? E o governo de Zé Inácio, ele foi um governo que ele também teve as suas fragilidades e que ele virou basicamente um refém da Assembleia Legislativa quando uma série de denúncias de corrupção feitas pela rede de comunicação local, e ele teve que se render e entregar a chave praticamente do governo à Assembleia Legislativa da época. Só um parênteses aí, que eu lembro até da marchinha, que era Fernando Henrique lá, José Inácio Carlos. Eu voto campeão. Eu era bem jovem, mas eu não lembrava. Fernando Henrique lá, José Inácio Carlos. Que o senhor falou de política local, espelho de dimensões nacionais, mas eu não me saio a marchinha dele. Aí você teve o quê?
o Zé Inácio foi basicamente sangrando até o final do mandato. Aí tem uma peculiaridade, você que é historiador, no final do mandato dele, ele contratou até, acho que um babalorixá, não sei se um cara lá de São Paulo, que o cara cobrou 3 milhões de reais para fazer um trabalho. Acho que o trabalho deu certo, porque o cara não foi, ele não sofreu impeachment, ele estava para sofrer um impeachment, né? Bom, mas vamos lá. Isso, aí em 2002 nós tivemos a eleição de Paulo Artung. Paulo Artung aí tem que pegar um pouquinho a história e a trajetória dele. Paulo Artung, ele foi formado politicamente na universidade, como você, como eu. Ele foi presidente do DCE, foi militante do antigo do Partidão, né, do Partido Comunista Brasileiro, e depois foi, acho que se não me engano, com 24 anos, ele foi eleito deputado estadual, depois reeleito, depois deputado federal, prefeito de Vitória, senador da República e governador. Então, um político experiente, um político que já tinha sido testado na gestão de Vitória e um político com esse ideário aí social liberal, né? Navegando no liberalismo com umas tintas de visão social. O que acontece? Ele consegue construir aí Lula eleito, não é isso? 2002, então, o que ele faz? Ele era um quadro do PSDB, foi eleito, enxergou a possibilidade de um alinhamento com o governo federal e ele fez esse alinhamento, ou seja, mesmo no PSDB, ele vai e faz esse movimento, se eu não me engano, aí eu não vou lembrar, Rodrigo, você tem que me lembrar, se ele foi eleito no PSDB ou no MDB, eu preciso dessa referência aí. Depois que ele vai para o MDB. Isso. Aí o que ele faz? Ele faz um alinhamento literal com o governo Lula. Aí nós vamos lembrar de um fator que foi importante, aquela antecipação de 300 milhões de reais dos royalties do petróleo, né? E aquilo ajudou a ele organizar, a dar um início da organização da casa. Aí ele faz o quê? Do ponto de vista político, ele faz uma concertação. Ele pega os principais atores políticos capixaba e coloca dentro do projeto político, né? PSB, com Renato Casagrande, PT, tanto é que no período do Paulo Artung, o PT fez a Prefeitura de Vitória, fez a Prefeitura de Colatina, fez a Prefeitura de Cachoeiro e de Cariacica. Quatro grandes cidades capixabas, né? A Princesinha do Sul, a Princesinha do Norte e 2 cidades, a capital e a cidade de Cariacica. Então, essa construção, essa concertação, ela só termina com o rompimento com o Renato Casagrande. O que acontece? Ele faz essa concertação com uma vinculação nacional. Aí tira do seu governo, lá no seu segundo mandato, ele tira o nome do Ricardo Ferraz como seu sucessor. O Ricardo Ferraz se movimenta. Por outro lado, o senador eleito na concertação, Renato Casagrande, ele também pleiteia a vaga de governador. É aí que tem aquela disputa, e nessa disputa o PT Nacional toma uma decisão, que é uma decisão de trazer o PSB para o apoio da Dilma, e aí o PSB Nacional coloca na mesa nacional o Espírito Santo com o apoio do PT a Renato Casagrande. E isso consegue fazer com que quebre aquele cerco que foi feito em torno do Renato Casagrande, e o Renato Casagrande viabiliza a candidatura dele, e aí o Paulo Artung resolveu não ir para o confronto e fez um acordo. E o acordo foi a continuidade da concertação. E aí o Renato Casagrande foi eleito, mais de 70% dos votos, só que ao longo do mandato do Casagrande, o Paulo Artung se organizou para votar e disputar as eleições com o Renato. Ou seja, aí nós já estamos falando de 2014. Então, do ponto de vista político, nós tivemos o quê? Nesse período? O surgimento de uma liderança que rivalizou com Paulo Artung, que todo mundo achava que não era possível, mas foi possível. Essa liderança foi Renato Casagrande, perdeu a primeira eleição, mas na segunda, quando ele disputou, o Paulo Artung não disputou, né? Então, hoje nós não temos essa bipolaridade na política capixaba. Hoje a disputa no Espírito Santo está mais multipolarizada.
E aí, se você me deixar, se tiver tempo, eu posso falar quais são esses polos hoje que disputam o poder no Espírito Santo. Ah, perfeito. Nessa concertação que o senhor explica, o senhor participou ativamente. Eu esqueci de falar no teu currículo que o senhor foi candidato ao governo do Espírito Santo, né? Acompanhei os debates, acompanhei a campanha. E no momento que o senhor foi candidato, o senhor era afiliado ao Partido dos Trabalhadores. O senhor tem uma longa história dentro do Partido dos Trabalhadores, tanto que a pergunta inicial, que acabou que o senhor respondeu já a primeira e a segunda, né? Ela envolveu essa explicação sobre a atuação do Partido dos Trabalhadores. E hoje, o senhor é afiliado ao Partido Rede, né, originado pela Marina, que também é um integrante da gestão nacional petista. E nós falamos um pouco do médio espaço, né, que é o Espírito Santo, voltando para o espaço nacional. Como é que o senhor avalia, no momento, agora de dentro também, a atuação da Rede de Sustentabilidade em termos nacionais, e pode chegar no Espírito Santo também? Perfeito. A rede, ela é um projeto político muito moderno e moderno no sentido de avanço civilizacional, é você fazer uma defesa da participação política com ética, do que eles chamam de nova política. Eu não gosto muito dessa expressão, para mim política é política. E aí a gente tem no ideário da rede muito parecido com a trajetória de Marina, que é uma mulher que veio da floresta, do Acre, que foi senadora, né, que se alfabetizou depois dos 15 anos de idade. Então, assim, a rede tem, nas suas premissas, o desenvolvimento com respeito à redução da desigualdade, com respeito ao meio ambiente. Quer dizer, do ponto de vista ideário, eu me identifico muito. Agora, do ponto de vista político, da real política, a vida como ela é, a rede ela tem alguns problemas, né? Por exemplo, a rede ela não tem capilaridade, né, nacional. E ela, em função dessa figura que é a Marina, que é uma figura fantástica, né? Que não opera na real política. Eu estou usando uma expressão real política, mas eu posso ser até mal entendido, mas que não opera dentro daquele jogo pesado que é a real política. Vou dar um exemplo, sim, mas as pessoas podem até me criticar, mas eu acredito assim, o PT virou poder, o PT ganhou a eleição que ele operou dentro da real política. Aí se você pergunta, Roberto, você é favorável? Eu vou assim, não, eu sou favorável a você fazer uma disputa política sem você lançar mão de artifícios, que eu posso dizer assim, de usar recursos públicos de forma ilícita no financiamento de campanha. E a minha vida e minha trajetória demonstra isso. Mas se o PT não tivesse encarado esse segmento conservador que estava no poder com essas armas, ele chegaria lá? Não sei. Não sei. Não existe, né? Exato. Os fins justificam o meio, então? Também acho que não. Então, assim, por isso que eu me engajo, quando eu entrei no PT, eu era jovem, assim, ainda estava na universidade. Quando eu entrei no PT, eu entrei não porque eu tinha a perspectiva que o PT um dia ia ser hegemônico no país, não. Que era o ideário do partido. Era um partido com base operária, base popular, um partido que tinha muita raiz popular e muita raiz na periferia, e um partido que tinha um projeto de redução da desigualdade, uma sociedade, não a sociedade socialista, mas a sociedade social-democrática. Porque se você for pegar os principais ideólogos do PT da década de 80, né, o principal dele, que depois saiu, foi para o PSDB, era o Francisco Belfort, que era um sociólogo social-democrata, né? Como dizia o velho Luiz Carlos Prestes. O maior ideólogo do PT o Prestes falava que ele é um pequeno burguês. O Luiz Carlos Prestes falava que, inclusive, numa palestra, eu tinha 17 anos, eu não conhecia o Francisco Belfort, depois até comprei alguns livros dele, aí eu fui lá no centro da cidade, no Colégio do Carmo, assisti uma palestra de Luiz Carlos Prestes. 17 anos eu tinha. Aí Luiz Carlos Prestes falou bem assim, o rapaz fez uma perguntou se o PT era um partido revolucionário. Aí Luiz Carlos Prestes falou assim, não existe partido revolucionário no Brasil.
O Brasil não tem partido revolucionário. Aí um outro cidadão lá falou assim, mas e o PT? Aí os caras fecham e riam, assim, ele falou assim, o principal ideólogo do PT é um pequeno burguês, né, que era o Francisco Belfort. E o Francisco Belfort teve uma influência, assim, na formulação, mas não era o único. E o PT, todos nós sabemos, o PT, ele vem das universidades, ele vem de grupos políticos que participaram da resistência à ditadura. Então, o PT é um partido multifacetado. Não, o PT não é um partido, que o Francisco Belfort, o grande ideólogo, o velho, com todo respeito, mas ele deu uma carregada na tinta. Não, o PT, ele tinha vários ideólogos e as discussões no PT passavam muito por maioria. Quem tivesse maioria nos congressos levava a tese principal e a tese principal era seguida. Bom, aí deixa eu falar mais da rede. Aí o que acontece? A Marina, ela tem esse perfil, um perfil assim, de uma pessoa que enxerga as mazelas da sociedade, mas ela não tem essa vocação, digamos assim, para esse momento. Esse momento da quadra brasileira é um momento assim que quanto mais polêmico o cara for, ou mais incisivo o cara for, ele é mais ouvido, né? Quanto mais calmo ou ponderado ele for nesse momento da quadra brasileira, se você chegar falando calma e tal, nesse momento, nas redes sociais, ninguém vai te dar audiência. Então, a Marina, ela teve uma votação, claro, muito baixa nas eleições de 2018, né? Ela teve 1 milhão de votos. E isso, claro, que afeta o projeto Rede. Agora, se você me pergunta, a rede está firme? A rede está firme, só que nós temos hoje uma imposição legal, que é a cláusula de barreira, financiamento do fundo partidário e fundo eleitoral. O partido que não atinge a cláusula de barreira, ele não tem acesso ao fundo partidário, né? E também não tem acesso ao tempo de TV. Então, nós vamos para uma eleição em que a rede não tem, nesse momento, fundo partidário, ela vai ter fundo eleitoral, 28 milhões, se eu não me engano. E também não tem tempo de TV. Então, isso, com certeza, afeta muito a rede. Mas, como eu falei, a rede, por definição própria, ela não aceita operar na real política. Então, nós assim, vamos ter que enxergar um caminho. Eu, particularmente, Rodrigo, eu penso o seguinte, hoje PT, Rede, PSB, PCdoB, PDT são trincheiras democráticas. Eu não enxergo, eu não me vejo mais assim, partido Rede, partido PT, não. Eu me enxergo enquanto campo. Eu me considero uma pessoa do campo democrático popular. Que eu posso estar na Rede, eu posso estar no PDT, eu posso estar no PSB, no PT, no PCdoB. Por que eu falo? Porque esses partidos são partidos do campo democrático popular. Então, se eu fosse uma voz, eu acho que algumas pessoas me ouvem, mas se eu fosse uma voz, tivesse repercussão nacional, eu pediria juízo a Marina, a Ciro Gomes, a Flávio Dino eu não preciso pedir, porque ele já tem, a Lula, principalmente a Lula, ao Boulos parece que está tendo juízo. Por que eu estou falando isso? Porque este momento é um momento do campo democrático popular se unificar e apresentar uma candidatura no primeiro turno. Por quê? Porque eu vejo de forma muito transparente e cristalina. Se não tiver uma aliança desse campo no primeiro turno, a gente corre um sério risco de ter um segundo turno de Bolsonaro com Moro. Aí o cara vai ser impossível. Impossível. O campo democrático popular, numa das cidades mais progressistas do Brasil, que é o Rio de Janeiro, também achava impossível ter um segundo turno entre Crivella e Eduardo Paes. Eduardo Paes do DEM e Crivella do Partido Republicano. Qual foi? Aí o PDT lançou candidato, Marta Rocha, o PT lançou candidato, a Benedita da Silva, a Rede lançou candidato, Eduardo Bandeira, o PSOL lançou candidatura também, e o que aconteceu?
Se juntasse todo mundo, estaria no segundo turno. Ficou todo mundo de fora, todo mundo teve o primeiro turno para apresentar suas propostas, isso é muito bonito, isso é importante, só que eu acho que nesta quadra em que o Brasil está, se os partidos progressistas fizerem tomar essa decisão, vai ser uma decisão equivocada, e quem vai sofrer é o povo brasileiro em ter dois projetos reacionários, conservadores e de direita no segundo turno, com um segundo turno entre Moro e Bolsonaro. Eu não posso fazer igual a Ciro e ir para Paris, porque eu não tenho um recurso para ir para Paris, né? Mas que de repente eu vou para Buenos Aires, eu vou. Porque votar, né, como dizia Brizola, né? Brizola dizia, é o diabo contra coisa ruim, né? Então, assim, e aí eu acho que esse campo ele tem que ter responsabilidade. A rede, a gente vai ter oportunidade, nós vamos ter um congresso agora em março, e eu vou defender isso com todas as letras. Vou dizer, ou a gente tem juízo e a gente faz uma discussão séria no nosso campo, ou a gente desaparece, ou a esquerda e o centro-esquerda brasileiro vai sofrer um revés, como sofreu nessas eleições de 2020. Professor, o senhor já até contemplou a última pergunta, que é uma leitura sobre 22. Nesses minutinhos finais, falta 9 minutos. Ah, tá, pô. 9 minutos, o Flamengo vai fazer uns 3 no São Paulo na quinta-feira. Mas o que o senhor expressou é uma expectativa que eu compartilho, que é a união desse campo democrático, progressista, que tem uma visão de desenvolvimento nacional, com alguns retrocessos, mas essa leitura, a expectativa é essa. Mas, na tua leitura sincera, mais uma vez, de intelectual e homem da política partidária institucional, há esperança dessa reunião de homens e mulheres tão positivos, como a própria Marina, a gente pode incluir, mas Ciro Gomes, Lula, Haddad também, que nós temos aí, eu penso que, não naturalmente, mas o PT, como sendo o maior partido dessa turma, uma maior representação, seria uma possibilidade ele ser a cabeça de chapa, mas há a dimensão do antipetismo, há uma possibilidade, o senhor enxerga uma possibilidade real dessa reunião, dessa congregação do campo progressista democrático para 22? O senhor percebe essa possibilidade? Com coração partido, não enxergo. Acho que o Ciro Gomes, ele pegou um caminho sem volta. E aí, pelo incrível que pareça, assim, o PT tem muitos defeitos, né? Mas esse não está sendo defeito do PT. É natural. Quando a Lula lançou o Haddad precocemente. Não. Todo partido tem que ter um candidato para falar com a sociedade. Até para se fazer uma aliança, né? Rodrigo, tinha um vereador matuto lá na Câmara da Serra, ele dizia o seguinte: até para não ser candidato, você tem que ser candidato. Ou seja, o PT não está errado em lançar uma candidatura, assim como o Ciro já é candidato há uns 2 anos. Então, assim, por quê? Porque esse cara, que é o pré-candidato, ele vira o porta-voz do partido, ele fala pelo partido, ele fala para a sociedade. Agora, o fato de lançar uma pré-candidatura agora não significa que as portas têm que ser fechadas para uma aliança no primeiro turno. Mas o que eu estou vendo é que as portas estão fechadas. Por isso que eu falei que o Flávio Dino é o que tem mais juízo. Por quê? O Flávio Dino está falando isso. O Flávio Dino falou assim: eu não acredito em frente ampla, como o Ciro estava querendo, com a centro-direita, com o DEM. Não existe isso. O que existe é você construir uma frente democrática popular. Com esses partidos, Rede, PSB, PDT, PCdoB, PT, com esses partidos. Isso é o possível, que a gente teria que brigar. Mas o caminho do Ciro Gomes é um caminho sem volta. Por quê? Qual é o caminho dele? O caminho dele é o seguinte: ele enxergou, vai ter uma vaga para a oposição no segundo turno. E vai ter uma vaga, provavelmente, para a oposição mais progressista. Então, o que eu vou fazer? O meu adversário é o PT. O meu adversário é o PT. Então, o Ciro Gomes já internalizou isso. Ele já encarou o PT como adversário do primeiro turno. Então, se você pegar uma entrevista de Ciro Gomes de 1 hora, ele vai ficar, nos 60 minutos, ele vai falar 40 minutos mal do PT e 20 minutos mal de Bolsonaro.
Então, assim, ele está deixando o Bolsonaro para ele enfrentar no segundo turno. Então, por isso que eu não vejo muita possibilidade de você ter uma aliança no primeiro turno. O Ciro, eu acho que o Ciro já passou da linha que permitiria um acordo no primeiro turno. Mas, como diz o ditado, né, em política, a gente já só não viu o boi voar, né? Então pode ser, teve lá, acho que no final do ano passado, ele foi lá no Instituto Lula e conversou com Lula, com certeza eles conversaram, né? Mas ele saiu de lá e continua com a mesma avaliação e com as mesmas entrevistas. E eu assisto todas as entrevistas do Flávio Dino, do Ciro Gomes, do Lula, das principais lideranças. Hoje tem uma muito boa do Rodrigo Maia no UOL. Por quê? Porque a gente vai assistindo essas entrevistas, sabendo o que as lideranças estão pensando, para você ajudar a formular aqui, para a gente não errar. Espero que a sua expectativa esteja correta, né, que é a minha também dessa união, mas eu também compartilho dessa leitura, que os ânimos se acirraram muito, não só pelo lado do Ciro Gomes, mas pelo próprio lado petista também, mas apesar de ter a ideia de que, pelo tamanho do PT e a capilaridade que o PT tem, não é incomum, não é estranho que ele apresentasse um candidato próprio de cabeça de chapa. E aquela leitura, por exemplo, na minha visão, um dos problemas de 2018 foi justamente atrasar, lançar o Haddad. Todo mundo sabia que o Lula não ia ser candidato, mas eles ficaram cozinhando, e no apagar das luzes, Haddad é candidato. Então parece que eles inverteram a estratégia agora e já lançaram o Haddad, né? Apesar que de vez em quando fala que vai ser o Lula, mas pelo jeito o Haddad que está aí, né? Com os problemas e com as qualidades que o Partido dos Trabalhadores tem, né? Eu tenho uma tese em relação a isso, né? Tem uma posição. Eu acho que, rapaz, Lula é um animal político. Lula é muito, mas muito sabido. Eu acho que o Lula lança o Haddad com duas intenções. Uma, é igual aquele jogador que está impedido, né? E lança a bola para ele e faz bem assim: eu não corri atrás da bola, não, para o outro colega pegar a bola. Ou seja, tô fora de jogo. Para um sinal para o STF, para dizer o seguinte: Lula não vai ser candidato, então a gente pode aqui já antecipar a votação aí do habeas corpus. Não sei se é habeas corpus, aquele processo do Moro, como é que chama? Considerado impedido, né? Exatamente. Aqui não foi um juiz isento no processo. A isenção do Moro, exatamente. Aí ele quer isso, então ele se finge morto. E outra coisa, ele também tem aquela situação de dizer também o seguinte: olha, que quer queira ou quer não, o Lula é ainda um candidato forte. Pessoal, se não tiver, tudo bem, eu não vou, estou fora, mas vocês vão ficar com o Bolsonaro de novo, né? Então é isso. É uma forma de pressionar, de dar uma pressão no STF. Essa é a minha visão. Posso estar equivocado, mas essa é a minha visão. Aí tem uma pessoa falando aqui, dizendo que o candidato que falar sobre a vacina tem chance. Eu acho que tem sim, né? Essa questão da vacina. O Bolsonaro, ele só não despencou de vez por conta do auxílio emergencial, né? O Corona Voucher. Senão esse cara despencava, porque 250 mil mortes. E aí o cara chega, o eleitor dele mais fanático, fala: não, é porque o STF proibiu ele de agir, né? Proibiu ele de comprar vacina, proibiu ele de uma série de coisas. Tanto pega as pesquisas, Rodrigo, quem tem curso superior, ele despencou de vez, né? Ele tem a rejeição dele é maior entre quem tem curso superior, ou seja, de quem está vendo o jogo e analisando o que está acontecendo. O Trump foi derrotado pela crise sanitária do coronavírus. Eu acho que se ele tivesse uma eleição esse ano, o Bolsonaro perderia. O ano que vem, eu não sei dizer. Colocar aqui também embaixo Dória. Eu acho que Dória, se ele chegar numa cidade no Nordeste, que tem mais de 30 milhões de eleitores, eles vão achar que é um ET.
né? Aquele cara todo engomadinho. Assim, eu acho que o Dória, ele não sai de São Paulo. Embora, na pandemia, ele cumpriu um papel importantíssimo. Mas eu acho que o Dória é uma candidatura que não sai de São Paulo. Perfeito. Professor, infelizmente o nosso tempo está se esgotando, mas eu agradeço. É uma pena. O próximo nós faremos por outras mídias para a gente ter mais tempo para conversar. Mas eu acho que conseguimos contemplar nossa pauta. Eu te agradeço muito por ter aberto um espaço na tua agenda para a gente conversar e espero que tenhamos aí uma nova conversa também. E sucesso na tua trajetória e parabéns pelo teu trabalho como docente e também como na política institucional do nosso estado e do nosso país também. Eu que agradeço muito a você, Rodrigo, estou à sua disposição. Eu queria falar um pouquinho, até não deu tempo, né, sobre a atuação parlamentar dos senadores capixaba, mas a gente faz isso num segundo momento. Mas, de qualquer forma, agradeço muito o convite, sucesso na sua trajetória acadêmica. Já fez o doutorado? Vai fazer? Já terminei em 2015. Ah, então eu que tenho que chamar de professor você aqui, pô, que maravilha, né? Isso é muito bom. Qual foi o tema da sua tese? Eu trabalhei com independência do Brasil no Espírito Santo. Tá para sair em livro também. Ah, que bom, que bom. Vamos pegar um tema desse específico para a gente trabalhar. Não sei se você conhece um pouco da Revolta de Queimado, que aconteceu aqui em 1848 na Serra. Em março agora nós temos... Isso, vamos ver se a gente consegue fazer uma live sobre Queimado. Eu dou uma estudada, você me ajuda e a gente faz um debate bacana. Eu que agradeço a você e, assim, Rodrigo, parabéns aí pelo seu canal. Um abraço, professor. Tudo de bom, até a próxima. Prazer. Valeu. Prazer foi meu. Valeu.